Você é professor iniciante, está começando agora a sua carreira e está perdido, sem saber o que fazer, por onde começar, como lidar com os alunos, com toda a questão da docência? Esse vídeo é para você. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje nós vamos bater um papo sobre professor iniciante. Vou te dar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu iniciei na minha carreira docente. Nós sabemos que a educação no Brasil não é uma coisa tão valorizada, uma profissão tão valorizada como as demais profissões que nós temos por aí. Um médico, um advogado, não é? Uma certa defasagem nesse quesito de valorização. Nós somos pouquíssimos valorizados, então quando um professor iniciante ele chega ali nos seus anos iniciais da docência, está ingressando nas suas primeiras salas de aula, o professor ele se vê perdido, ele se vê desesperado porque ele não sabe o que fazer, tem um script para seguir, seria bom, né? Então ele fica perdido, sem saber o que fazer. Por isso que eu falei pra vocês que se eu tivesse tido acesso a esse tipo de conteúdo antes, teria facilitado muito a minha vida. E por isso que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, pra poder te auxiliar e te dar alguns conselhos, então, pra que essa caminhada ela se torne cada vez mais tranquila. Primeiro ponto aqui, meu primeiro conselho pra você, hein, professor? Se organize, planeje as suas coisas, as suas pendências com antecedência. Nossa, mas esse é o primeiro conselho para o professor iniciante? Sim. Um professor que ingressa na docência sem ser organizado e sem se preocupar com esse quesito de organização, ele vai se frustrar, ele vai se decepcionar em algum momento, porque vai virar uma bola de neve, as coisas vão ficando piores, e aí quando você for realmente necessitar organizar as coisas, vai ser muito difícil. Então comece desde já com organização. E quando eu falo para organizar, é tudo. Organizar suas aulas, organizar os trabalhos que os alunos te entregam, geralmente vai depender de como você, qual é a sua metodologia, seu estilo de trabalho, né, a escola onde você trabalha. Mas, por exemplo, se os alunos te entregam coisas assim, fisicamente, né? Folhas, por exemplo, folhas soltas. Você pediu uma atividade e o aluno te entregou. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai colocar onde? Como que você vai organizar isso? Como que você vai guardar para poder, né, corrigir, fazer uma devolutiva para o aluno? Então você precisa se organizar. Imagina você perde esse papel, que é um documento do aluno. Então é muito complicado essa questão da organização se você não for organizado. Então assim, não é que é um pré-requisito ser organizado para ser professor, não é. Mas você precisa ter essa consciência de que você precisa se organizar. E quando eu falei de planejar com antecedência, é no quesito das aulas, por exemplo. Imagina comigo, você vai dar uma aula na semana que vem, por exemplo, você já sabe que semana que vem você vai dar uma aula sobre modernismo. Professora de literatura, né? Você vai dar uma aula sobre modernismo. Mas você não planejou essa aula. Você pensou, eu domino o modernismo, já sei de tudo, então eu vou deixar para preparar alguns slides no dia anterior, por exemplo. Chega no dia anterior, você teve um imprevisto. Vai chegar no dia da aula, entrou na sala, olhou para os alunos, e aí? Como que vai ser essa sua aula? Como vai ser a sequência didática desse horário específico? Os alunos vão ficar olhando para você perdido, né? E você vai estar perdido também. Então é muito importante que você se planeje com antecedência. Jamais você pode chegar na sala de aula sem ter planejado sua aula, sem ter pensado nela com antecedência. Porque quando você planeja com antecedência, você consegue pensar em planos B, planos C. Porque sim, gente, às vezes, muitas das vezes já aconteceu comigo, de a aula que eu planejei não ter sido muito bem executada e eu tive que puxar o plano B. Se eu não tivesse planejado e colocado uns 3 planos ali, o plano A, B e C, eu teria ficado na mão, porque realmente as coisas saem um pouco do controle e você precisa ter um jogo de cintura para equilibrar as coisas. Isso é como? Com organização e se antecipando ali, se planejando com antecedência. Pegou a dica, né? Se organize, hein? Olha, só por essa informação aí, por esse conselho, eu merecia seu like, não merecia não? Uma coisa também que acontece muito, principalmente no início, né, da carreira, são as críticas. Isso é inevitável, ainda mais se você for jovem. Nossa, as críticas são inúmeras. E assim, as críticas, elas vêm das pessoas que nós menos esperamos. As pessoas que nós esperamos, às vezes que nós não temos muito contato, aquela pessoa ali, né, tranquilo para você receber uma crítica dessa pessoa.
Tá. Mas e quando você recebe uma crítica, por exemplo, da gestão escolar, dos seus próprios alunos, dos professores que trabalham com você? Isso é comum também, tá? Não vai achando que você vai chegar lá na escola e todo mundo vai te recepcionar super bem, que os alunos vão super te acolher 100% dos alunos. E eu torço muito para que isso aconteça, tá? Eu torço muito, sério. Oro a Deus para que isso aconteça com você. Mas a gente sabe que nem tudo é perfeito. E existem momentos, sim, que nós somos criticados pelo nosso trabalho. Então não foque nas críticas, foque no seu crescimento. Se a crítica ela for construtiva, analise a parte boa, né, dessa crítica, filtre ali o que você pode pegar para o seu crescimento, o que não for para o seu crescimento, deixa de lado. Sabe? Cala essa vozinha ali e segue sua vida, segue o seu crescimento. Porque as críticas que não são construtivas, se você for filtrando e colocando para dentro, vai chegar uma hora que você vai cansar, você vai se decepcionar porque você vai achar que a docência não é para você. Então deixe as críticas que não são construtivas para o lado. Uma coisa que eu acho que você já deve ter escutado, mas eu não posso deixar esse vídeo passar sem te falar isso. Você precisa estudar. Estude pelo menos 10, 15 minutos todos os dias. Se não todos os dias, tenha uma rotina de estudos, tá, professor? Porque professor sem estudar nem faz sentido na minha cabeça. Não sei se faz sentido na sua. Nós estamos ensinando algum conteúdo. No meu caso, língua portuguesa. O seu, não sei qual que é a área que você se especializou. Mas nós precisamos ensinar algum conteúdo. Como que eu vou ensinar esse conteúdo sem conhecer realmente, sem me aprofundar naquele conteúdo? E não apenas, e aí que muitos professores se perdem e se frustram, não apenas o conteúdo que você leciona. Então, no meu caso, não apenas língua portuguesa que eu preciso estudar, né, as frentes da língua portuguesa. Eu preciso me aprofundar também na pedagogia, por exemplo. Entender, por exemplo, como que uma criança aprende, como que uma pessoa lá no ensino médio ela aprende, o adolescente. A questão da neurociência, por exemplo, sabe? Como que esse aprendizado se forma, sobre as metodologias ativas, como que eu faço ali uma aula melhor, como que eu faço para que o aluno assimile melhor o conteúdo, como eu posso utilizar essas metodologias ao meu favor, o que são metodologias, didática, etc. Você precisa estudar. Porque se você não estudar, nem sei o que te falar, hein? Fica até com o coração palpitante. Então, por favor, estude. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, professor. Tem muitas pessoas que acreditam que tem esse estereótipo. Até comentei em outro vídeo, vou deixar aqui pra você assistir logo após esse, quando você terminar. Eu comentei lá que tem muitas pessoas que têm um estereótipo, né, do professor, que é assim, aquela pessoa que não erra, que sabe de tudo, que é o detentor do conhecimento, que sabe de todas as coisas. Quando o aluno perguntar, ele vai saber responder ali na ponta da língua. E na verdade as coisas não funcionam bem assim, né? Nós somos seres humanos como qualquer outro, como o próprio aluno. Claro que nós devemos estar preparados, foi o que eu falei para você no ponto anterior sobre os estudos. Mas eu não posso deixar que o medo ele me paralise, igual aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Assista esse vídeo que eu te falei que você vai entender. O medo às vezes me paralisava porque eu achava que eu não podia errar. Então, você precisa entender desde o início da sua carreira que você pode errar, porque você é um ser humano, mas você precisa aprender com esses erros, porque são esses erros que vão te moldando para o crescimento, para que suas aulas se tornem cada vez melhores, para que você realmente conquiste seus alunos e mude a vida deles. Muitas pessoas têm resistência com esse ponto que eu vou falar, mas é necessário. Gestão escolar. Escute atenciosamente os conselhos que sua gestão escolar lhe der, seja sua coordenadora, sua diretora, eu não sei. Escute atenciosamente esses conselhos. Primeiro porque nós devemos seguir, né, as regras daquele local, daquela instituição. Então esse é o primeiro ponto. Segundo que na maioria das vezes a gestão escolar ela te fala certas coisas, te dá conselhos, te dá orientações que são para o seu bem, para o bem da sua carreira, para o bem das suas aulas, para que elas fluam melhor, para que haja realmente uma entrega melhor, tanto sua entrega individual como professor, como a entrega coletiva do time de professores daquela instituição. Então você precisa sim escutar atenciosamente esses conselhos. Esses conselhos não são para, né, diminuir você, te humilhar, sei lá. Né? Porque tem umas pessoas que têm uma resistência com a questão da gestão, porque a gestão pega muito firme no pé, e precisa, né, gente? Igual nós estamos falando de educação, é uma coisa muito séria a educação, então nós precisamos realmente ter esse olhar atencioso e escutar os conselhos que vão nos fazer evoluir sempre ali, rumo ao sucesso, né, na nossa carreira. Então escute e filtre as coisas boas, principalmente escute a gestão escolar, que isso faz muita diferença.
Por fim, mas não menos importante, desfrute e aproveite de cada momento, de cada aula. Saiba que serão momentos que vão ficar marcados para sempre na sua vida, na vida do seu aluno. Então, faça com que esse momento realmente seja proveitoso, seja bom para você, para o aluno, uma coisa recíproca, para que vidas possam ser realmente alcançadas, transformadas por meio da educação. Lembrando que não é apenas o conteúdo que você leciona, é realmente essa troca, essa confiança que o aluno tem em você e esse vínculo que vocês vão construindo ao longo do tempo que vai realmente fazer diferença, e você pode ter certeza que ele sempre vai lembrar de você como uma pessoa que ajudou a transformar a vida dele, que ajudou ele a conquistar os sonhos. Então, desfrute de cada momento, porque a educação ela é incrível e pode mudar vidas realmente. Deixe aqui nos comentários os conselhos que você daria para outros professores que estão iniciando também a carreira, que você acha muito importante, porque isso ajuda muito essa reflexão a ampliar. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui, deixe seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, para mais professores. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e até lá!